Bom dia, né, Júlia? Vamos nessa manhã adorar aquele que é digno de ser adorado e louvado. Todas as vezes que nós ficamos diante da palavra de Deus, ela é um espelho para nós. Você pega a Bíblia como se você estivesse se vendo ali, porque a palavra de Deus se torna reveladora ao nosso coração. O que nós temos que entender é que precisamos ter mais responsabilidade, mais entendimento do novo nascimento. Depende quem é você, nascido de novo. Você nasceu de novo. Por que você nasceu de novo? Por que existe a necessidade de nascermos de novo? Porque todos nós nascemos espiritualmente mortos, longe de Deus. Eu nunca tinha pensado muito sobre o que eu vou falar agora, mas eu tenho pensado um pouco sobre isso. Lá no Jardim do Éden, porque Adão foi criado à imagem e à semelhança do Criador. Ele tinha a imagem de Deus. Quando Adão caiu, quando ele pecou, a imagem desapareceu. Acabou. É por isso que quando você nasce de novo, você precisa ser cada vez mais semelhante a Cristo. Nós temos que trazer a imagem de volta em nós do Criador. Uma imagem que foi perdida no Jardim do Éden. Não tem nada a ver com a religião. A religião é um pano que acaba separando os homens de Deus na realidade. Porque bandeiras religiosas começam a ser levantadas. Você precisa compreender que hoje você, nascido de novo, que aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador, você saiu da morte para a vida. As coisas velhas ficam para trás. Todas aquelas práticas religiosas, não coma isso, não faça aquilo. Você tem que fazer uma campanha, se não fizer a campanha, não será abençoado. Olha, você fez alguma coisa errada, então você vai pagar por isso. Olha, Deus está permitindo essa enfermidade em você para você aprender a ser mais humilde, para você aprender a não fazer mais assim. Isso é verdadeiro? Não, não é verdadeiro. Isso é a religião que fala para você. É ela que diz isso para você. Qual é a verdade do Evangelho? É que todos nós, que nascemos de novo, que entendemos a necessidade de sair da morte para a vida, todos nós já somos abençoados. Existe uma autoridade de filho sobre você. O diabo não quer que você descubra que você tem autoridade sobre as trevas, autoridade sobre situações e circunstâncias. Existe uma vida nova que você precisa aprender a andar nessa vida nova, renovando a sua maneira de pensar. Porque a Bíblia diz que segundo aquilo que o homem pensa, assim ele é. Se você pensa que você é um coitadinho, você vai agir como um coitadinho. Se você pensa que você é um derrotado, você vai agir como uma pessoa derrotada. Se você pensa que você está realmente à mercê de uma enfermidade, de morte, de uma doença, você vai agir segundo aquilo que você está pensando. Então, onde está onde existem fortalezas que precisam ser destruídas em nós? Na nossa maneira de pensar. Você tem que pensar como filho de Deus, como um estrangeiro nessa terra. Você não pertence mais a esse mundo. Você vive no mundo, mas você não é desse mundo. A nossa pátria é uma pátria celestial. Aliás, você tem que começar a pensar que você está indo rumo à nova Jerusalém celestial. Você não vai ficar aqui para sempre. Aqueles dos nossos irmãos que partiram e que estão no céu,
não ficarão no céu para sempre. Porque Deus criou um novo céu, uma nova terra para você e para mim. É para essa nova terra, esse novo céu que você está indo. Então não adianta, ou você nessa manhã vai tomar uma decisão que pode mudar completamente a sua vida, de se firmar naquilo que você é em Cristo, de começar a pensar conforme a palavra de Deus te orienta. Quem é o seu marido segundo a palavra? O meu marido segundo a palavra é um homem de mãos santas que me ama, como Cristo ama a igreja. Ele me ama com amor sacrificial. Esse é o meu marido, um homem de mãos santas. O meu marido me ama, o corpo do meu marido me pertence. Os desejos e anseios do meu marido são para mim, não são para outras. Quem é a tua esposa, segundo a palavra de Deus? A minha esposa, ela é uma mulher que me ama, que faz bem a mim todos os dias da minha vida. A minha esposa é uma mulher virtuosa que edifica a minha casa, o meu lar. A minha esposa não come o pão da preguiça. A minha esposa tem vestes de força e dignidade. Essa é minha esposa. Você tem que trazer a palavra de Deus para o seu coração, para ela sair do seu coração para a sua boca. E como que você faz isso? Você precisa meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra não é decorar a palavra. A palavra tem que fazer parte de você. A palavra, a meditação está vinculada a você, tanto confessá-la, como você passar tempo, como se você estivesse ruminando aquilo, entrando no seu coração. Por exemplo, um versículo básico, que todo mundo conhece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então eu vou meditar nesse versículo, vou pensar, o Senhor é o meu pastor. Por que que Ele é o meu pastor? Porque eu fiz dele o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim, nada me falta. Comece a pensar sobre isso. Essa sensação de falta é mentirosa, porque Ele é o meu bom pastor. E Ele me ama. Ele cuida de mim. É Ele que espanta os lobos. É Ele que está comigo. É esse bom pastor que me leva para caminhar em pastos verdejantes. É esse bom pastor que refrigera a minha alma. Então, a minha alma é refrigerada nessa manhã porque eu tenho um bom pastor. E se eu falo de refrigério de alma, eu estou dizendo, as minhas emoções são refrigeradas pela presença dele. Você começa a meditar em quem você se tornou. Você precisa ser responsável pela tua própria salvação em Cristo, por esse caminhar, por esse andar em Cristo. Deus, Ele te ama, Ele não é contra você. Nessa manhã, Deus não está aqui para dizer para você, tá vendo? Você fez errado, bem feito, está pagando. Aham, eu sei que você fez ontem à noite e você não vai receber. Não, esse não é Deus. Deus já sabe quem você é. Deus sabe exatamente o que você está pensando agora, onde você está agora. Ele sabe. E Ele te amou primeiro. Quando você estava no mundo em pecado, fazendo tudo errado, Ele te amou primeiro. Lá no jardim do Éden, Deus te amou e me amou. Deus programou que eu viesse para esta geração? Não, Ele não programou, mas Ele me encontrou nessa geração. Porque eu sou fruto da lei de Gênesis. Deus chegou para Adão e Eva e disse, olha, crescei e enchei a terra, multiplicai-vos, enche a terra. Ele disse para Adão e Eva encher a terra. E olha a terra como está populosa.
É a lei de Gênesis. Deus não foi lá e construiu aquele bebezinho no ventre da mãe. É algo natural. É que nem você olhar para um pé de goiaba. Deus não vai todos os dias produzir aquela goiaba. Naturalmente, o pé de goiaba dá goiabas, a goiabeira dá goiaba. O pé de mamão dá mamão, é natural isso. Ele produziu uma planta e naturalmente ela produz, não precisa da ajuda de Deus. Ele é como se ele tivesse dado o chute na bola e agora a bola vai e rola. Mas Deus me encontrou no ventre da minha mãe e colocou um plano perfeito para mim, para que eu vivesse por toda a eternidade com Ele. Porque não se engane, existe só 2 lugares para você passar a sua eternidade. Você simplesmente é imortal, eu não consigo te matar, eu te mato fisicamente, dou um tiro em você, você cai morto na minha frente. Mas o teu homem interior, o teu espírito, vai para um lugar. Não tem meio termo, não existe purgatório, meio termo. Existe, a Bíblia fala de céu e de inferno. E fala um pouco mais, fala da Nova Jerusalém celestial e fala do lago de fogo. Ou você vai passar a sua eternidade no lago de fogo junto com Satanás e os anjos caídos, porque Deus não criou o inferno para o homem, mas para Satanás e os anjos caídos. Ou você vai passar a sua eternidade na Nova Jerusalém celestial. Não tem outra escolha. Mas quem escolhe? Você escolhe. É que nem você ser pedido em casamento. O João chega para Maria e diz: Maria, você quer casar comigo? Ele pediu ela em casamento. Agora ele tem que esperar a resposta. É sim ou não? Maria, eu não quero ficar namorando você a vida toda. Eu quero casar com você, Maria. Ah, mas hoje não. Mais um tempo, mais um pouco. Maria, eu quero que você case comigo. Eu quero que você receba o meu nome, eu quero cuidar de você. Ah, mais um pouco, vamos continuar namorando. Não quero comprometimento. Casamento é um relacionamento aonde você se compromete com alguém a ficar com ela até que o dinheiro acabe. Até que você fique doente. Não, até que você fique mal-humorado. Até que você não. Até que a morte me separe de você. Isso é um comprometimento. Eu acho isso fantástico. E é muito interessante porque os dois se tornam uma só carne. Isso é um relacionamento profundo, de intimidade, que você escolhe. Você não é obrigado, você escolhe. Assim é o meu relacionamento com o meu Pai Celestial. Eu vou escolher ter intimidade com meu Pai Celestial. Eu vou escolher ficar com Ele. Eu vou escolher pegar um pedaço do meu tempo, entregar para Ele. Eu quero conhecer o coração de Deus para mim. Eu quero saber o que Ele pensa. Eu vou ler a palavra dEle. Eu quero saber o que está escrito ali, que é para mim. Eu quero saber o que Ele pensa a meu respeito. E a Bíblia diz lá em Jeremias que Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Deus não pensa mal de você. Deus quer que você prospere em tudo que você for fazer. É o Salmo número 1. Ele diz, olha, Rita, você quer prosperar em tudo que você for fazer nessa terra? Você quer ser bem-sucedida em tudo que você fizer nessa terra? Eu quero, Senhor. Então você vai pegar o Salmo número 1 e você vai começar a ler de trás para frente. Você vai entender assim, ó, se você meditar na minha palavra, se você pensar na minha palavra, se você tiver prazer em meditar nela, essa palavra vai ficar impregnada em você. Por isso, tudo que você fizer, prosperará. Então, se eu meditar na palavra do meu Pai,
se eu deixar essa palavra mudar o meu comportamento, porque segundo aquilo que você pensa, você é. Se você pensa segundo Deus, conforme Ele pensa, você vai agir segundo aquilo que Ele pensa também. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, a Bíblia diz. Luz e trevas combinam? Não, não combina. Porque quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Então você tem que meditar. E nessa meditação você vai tomando decisões que vão mudar o seu futuro. Porque a nossa vida é feita de decisões. Se você mora em Lins, se você mora em Guaiçara, se você mora em qualquer lugar do mundo, Deus estará com você em qualquer lugar do mundo. E Deus estará com você mesmo quando você faz escolhas erradas. Ele estará com você. Porque Ele é a solução para você. Só que você tem que começar a pensar que Ele é por você, Ele te ama. Então tudo que foi programado errado tem que ser desprogramado pelo Espírito Santo. É por isso que existe uma pessoa hoje comigo e com você nessa manhã chamado Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Ele conhece tudo a teu respeito. É por isso que quando você ora em línguas, a oração em línguas é poderosa demais para mudar o nosso futuro. Ontem eu falava com um caminhoneiro e eu até comparei, disse, nossa, você por um período da vida do pastor Gary, ele foi caminhoneiro e ele cruzou os Estados Unidos tudo quanto é jeito. E ele diz no testemunho dele que ele, por semana, ele passou a orar 60 horas em línguas, porque ele dirigiu o caminhão o tempo todo, ele parava de orar em línguas quando ele estava dormindo, quando ele comia, quando ele falava, às vezes, ao telefone com alguém. Fora isso, entrou no caminhão, ele orava em línguas. E ele chegou a orar 60 horas semanais. Isso mudou a vida dele, completamente. O futuro dele foi totalmente mudado. Porque só existe uma maneira de você ser desprogramado. É você se deixar programar pela pessoa do Espírito Santo. Por isso que o diabo combate tanto a oração do Espírito Santo. Ele quer que você decore a Bíblia, ele quer que você fale da Bíblia, mas se falar que você vai orar em línguas, opa, é problema para ele. Porque ele não entende o que você fala e ele sabe que você está sendo mudado por dentro. Aquele que era rixoso, deixa de ser rixoso. Aquele que era irado, porque a oração em línguas também é uma maneira de você mortificar a sua carne. Não dá para expulsar a ira de você. Você tem que mortificar a ira. Através de jejum e de oração no Espírito. Você tem que começar a pensar que você não é desse mundo. E eu falava com esse caminhoneiro, ele disse, olha, Rita, eu tive uma experiência, estou orando bastante em línguas. Quando chegou um trecho da viagem, eu comecei a orar diferente, eu não conseguia parar, e orava, e orava, e orava. E quando chegou perto de Araraquara, eu parei de orar e comecei a orar normal, e tudo bem, passou. E perguntei, nossa, Deus, o que foi que aconteceu comigo? Por que eu orei tão diferente, desse jeito? E ficou um silêncio, eu não entendi, mas tudo bem. Passado alguns meses, não chegou a 3 meses, eu me envolvi num acidente onde 7 carros, foi um acidente muito grave de um engavetamento, um caminhão não conseguiu parar, perdeu o freio, foi batendo em todos. Então tinha um caminhão que bateu e tinha um caminhão dele. Os 2 caminhões pegaram fogo, o caminhão dele começou a ficar totalmente incendiado, eu só tive tempo de sair rápido do caminhão. Foi totalmente destruído. E aí eu entendi, e Deus falou para mim, por isso você orou, você intercedeu por você mesmo. Teve uma morte nesse acidente. Uma moto foi envolvida e outros carros. Ele até mandou para mim depois a reportagem da televisão. Você vê os 2 caminhões completamente incendiados. Poderia não ter sido somente a vida dele que foi poupada, mas de outros envolvidos também. Por isso que é muito importante você entender
o poder da intercessão, que não tem nada a ver com a sua vontade. De repente, eu vou orar pela Quinha hoje. Então eu vou orar pela Quinha. Estou querendo orar pela Quinha, eu quero orar pela Marina. Mas diferente de Deus me levar a orar pela Quinha. E às vezes eu nem sei que eu estou orando por ela. Quando você começa a orar no Espírito Santo, diferente da maneira que você ora, e aquilo é muito urgente dentro de você, isso é uma intercessão. Que não vem de você mesmo. Eu quero ser uma intercessora. Você pode ser uma intercessora quando Deus está usando você como uma intercessora. É diferente você gostar de orar. Eu oro pela igreja, eu oro pela minha família, eu oro pelos meus amigos, eu oro. Todo mundo deve orar. A oração é uma maneira de você dar autoridade para Deus agir naquela situação. Mas intercessão é outro departamento. É sobrenatural. Meditação é sobrenatural. Como oração em línguas é sobrenatural. Como jejum é sobrenatural. Narcisinha perguntava para mim ontem sobre o jejum, eu acho que foi ontem que ela perguntou. Se você pegar pessoas de filosofias orientais, você fica boba de ver, eles jejuam 30, 40 dias, uma boa, e jejum é uma disciplina do corpo deles. Só que isso é o jejum espiritual que a Bíblia diz? Não. Porque o jejum também é sobrenatural, porque traz mudança para a sua vida. Deus te leva para este lugar. Você não pode jejuar de qualquer jeito, como não medita de qualquer jeito. Então, tudo está ligado à sua vida, o seu andar em Deus. Então, você começa orando hoje 15 minutos em línguas, você vai orando 5 minutos, 10 minutinhos, mas tem que ser algo que tem que ser todo dia. Você tem que orar todos os dias para colher frutos dessa sua comunhão, seu andar com o Pai. A oração em línguas, a leitura da palavra é muito importante. Você não gosta de ler? Ouça a palavra de Deus, coloca no teu carro, vai dirigindo, vai ouvindo a palavra, vai orando. Porque a sua vida é totalmente mudada em Deus. Não leve a sua vida em Deus de qualquer jeito. Não ande de qualquer maneira. Não brinque com as coisas que são tão valorosas. A palavra de Deus não deve ser uma coisa vã na sua vida. Você tem que pensar, um dia eu vou deixar esse planeta. E tudo que eu fiz naturalmente vai ficar para trás. Aonde está o seu tesouro? Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Assim Jesus diz. Então vamos orar nessa manhã, agradecer ao nosso Pai Celestial. Que a palavra dele, lida nessa manhã, entre no teu coração. Entre no meu coração e faça mudanças na sua vida, na minha vida. Pai, nós te damos graças nesta manhã. Pela presença do teu Espírito Santo conosco. Nós te louvamos nesta manhã, de maneira sobrenatural. A tua palavra penetra no nosso coração. Não vamos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Tua palavra é tão doce, é transformadora. A tua palavra nos levanta, nos faz andar sobre as águas. A tua palavra nos faz andar sobre todas as situações e circunstâncias que estão afligindo o nosso coração. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é cortante, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é transformadora. A tua palavra, Pai, nos faz entrar no céu. A tua palavra nos faz receber nessa manhã tudo que Jesus conquistou para nós naquela cruz. Nós não temos medo, Pai. A enfermidade foi vencida por Cristo. A miséria foi destruída pela cruz de Cristo. Todo o mal foi vencido por Cristo. Não temos medo. De nada teremos falta. Eu digo agora, toda operação das trevas neste lugar seja nada nessa manhã. Todo ataque de Satanás sobre as nossas emoções nesta manhã, eu digo, seja nada. Simplesmente nada, você perdeu. A nossa vida está oculta e guardada em Cristo.
Nós estamos nas mãos do nosso Pai. E nada, ninguém pode arrebatá-la das mãos do nosso Pai. Nós fizemos a boa escolha. Escolhemos a Cristo. Escolhemos andar em um caminho justo, um caminho santo. Muito obrigada pela tua paz que inunda o nosso coração nessa manhã, Senhor. Muito obrigada pela vida abundante que temos em Cristo. O nosso coração tem alegria nessa manhã, no poder de Jesus. Amém. Vamos começar em primeira carta aos Coríntios. Ontem a gente estava aqui, sexta-feira. Nós passamos o dia aqui das 8 às 6 da tarde. E é um tempo que a gente pega toda uma sexta-feira do mês, nós passamos das 8 às 18 aqui, só para orarmos em línguas e ouvirmos a palavra. E na sexta-feira ficamos ouvindo primeira carta aos Coríntios e segunda carta aos Coríntios. E teve um versículo que me chamou a atenção, está lá em 1 Coríntios 7, versículo 29. Eu vou ler do 29 ao 31. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 29 ao 31. Paulo está falando aqui nessa carta, em primeira carta aos Coríntios 7, ele fala sobre muitas coisas, principalmente sobre casamento. E ele fala aqui, quase no final, ele fala assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Foi esse versículo que chamou a minha atenção. Saltou no meu coração. Tudo que você está vendo passa. Casamento passa, ser solteiro passa, chorar, se alegrar passa, tudo passa. As aflições deste mundo passam. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Então, tudo que você está enfrentando hoje vai passar um dia, nada vai ficar. Mas, olha só, continuando, vamos lá. Porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Paulo está dizendo, olha, eu quero que você comece a entender que você não deve andar preocupado, sobrecarregado, porque você é casado, porque você é solteiro, por causa disso ou daquilo, porque tudo vai passar um dia. Casamento não é para sempre, é até que a morte me separe de você. Ser rico nesse mundo não é para sempre. Ou ser pobre nesse mundo não é para sempre. Tudo que você vê nesse mundo não será para sempre. Mas pega comigo, vamos lá para Lucas 12. Olha o que Jesus está falando. Lucas 12. Então, a aparência das coisas estão passando. Eu sempre falo, antigamente Maverick era um carrão. Quem quer Maverick hoje? Eu não quero. Gastão, não tem nada de moderno nele. Mas pensa, uns anos atrás, ter um Maverick, nossa, era ostentação. Então tudo passa. Moda entra, moda sai, mas continua do mesmo jeito. Chega a moda do vermelho, a moda do preto, a moda do branco. Depois volta de novo aquela moda. Vai e volta, vai e volta. Então você tem que entender que Deus é imutável, Ele não muda de ideia. Deus não é moderno, Ele é eterno. É muito diferente. Então você está sozinho hoje? Não, jamais estará só. Você tem que começar a entender que Deus é por você. Não importa o que você esteja enfrentando, medos, temores, Ele quer que você confie nele. Se você confiar nele,
Tudo vai passar, ele vai passar no meio do fogo com você, você não vai ficar queimado. Em qualquer lugar que você esteja, na cova dos leões, os leões ficarão com a boca fechada. Não é muito confortável sentir cheiro de leão, ele passando perto de você. Mas você tem que saber, ele não vai trazer nenhum dano a você, porque o Senhor está com você. Tudo vai passar. Então temos que ficar firmes em quem nos tornamos por meio de Cristo. Aqui em Lucas 12, Jesus fala, ele começa a falar de uma parábola de um homem que pensou que tivesse todo o tempo do mundo. E que ele começou a só pensar em riquezas e mais riquezas, em construir, guardar. Porque ele pensava, olha, quando eu chegar velho, quando eu for velho, eu vou passear, vou divertir, vou gastar minha juventude só trabalhando e guardando. Porque quando eu chegar na velhice, eu vou poder passear, sair por aí, viajar, pescar. E aí Deus disse, pega o versículo 20, eu vou começar do 20. Mas Deus lhe disse, não foi qualquer pessoa, foi o próprio Deus que disse a ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo, ele contou essa parábola e em seguida ele falou algo maravilhoso que eu quero que você guarde nessa manhã. Por isso eu vos advirto, é uma advertência, ele está exortando, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, está dizendo, a sua vida vale mais para mim do que os pássaros. Você tem muito valor para mim. Olha o versículo 29. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Não se entregue a esses pensamentos de ansiedade, inquietações, que vai acontecer, que farei. Está dizendo, olha, ele vai dar um segredinho para você e para mim nessa fala, nessa manhã. Então ele diz, não fique indagando, não fique questionando, não fique ansioso. Versículo 30, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Gentil é aquele que não é conhecedor dessa verdade, que vive alheio à vida de Deus. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Olha o que está dizendo aqui para você e para mim, está dizendo, Rita, busque me conhecer. Busque primeiro o meu reino, a minha vida. E tudo isso que o mundo quer, que ele corre atrás, te será acrescentado. Então pensa você começar o seu dia, não como o mundo começa. Você começa o seu dia dando a sua primeira hora do dia para aquele que tem a tua agenda, e uma agenda perfeita. Você pega 15 minutinhos do seu dia e começa a dizer, Pai, eu te amo. Tu és tudo para mim, eu confio em ti. Eu não vou ficar ansiosa por nada, porque o Senhor cuida de mim. Eu li na tua palavra, Pai, que eu tenho mais valor do que as aves. Eu olho para os pardais e eles não guardam nada. Quem será que cuida dos pardais de toda a terra? E você olha para um pardal, ele está bem fortinho. Eu nunca vi por aí um pardal raquítico. Quanto será que custaria de ração para você cuidar de todos os pardais de todas as nações da terra?
Não tenho nem ideia. Mas eles passam fome? Não. O Criador que os criou cuida deles. Deus não é irresponsável. Deus sabe o quanto você custa. Deus sabe que você tem que pagar o aluguel, a água, a luz, o telefone, roupa, mercado. Ele sabe o seu SIC, seu RG. Ele sabe onde você mora. Ele sabe o que você pensa agora. Eu não sei, mas ele sabe. Nem o diabo sabe o que você pensa. O diabo não sabe o que você pensa, sabia? O diabo não lê o teu pensamento, ele não pode. Ele lança o pensamento dele para você. Ele sabe se você pegou o pensamento ou não quando você verbaliza aquilo. Quando você faz o que ele sugeriu para você fazer. Aí ele sabe que deu certo, que você está ouvindo a instrução dele. Mas ele não sabe o que você pensa. Deus sabe o que você pensa. Não é fantástico? Não tenha medo do diabo, ele foi derrotado por Cristo. Você tem uma autoridade sobre ele. Não tenha medo dele. Ande nesse caminho santo, ande nessa verdade, busque conhecer o coração de Deus para você. Só isso, e ele fará tudo para você, de graça. Olha o versículo 33. Ele continua falando com os discípulos. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ele está dizendo, olha, Rita, se o teu tesouro sou eu, se o teu tesouro é a minha palavra que está no céu, aí estará o teu coração. Então, o teu coração está aqui na terra, na ansiedade das coisas, ou o teu coração está no seu tesouro, que é o Senhor. Onde está o teu coração nessa manhã? Pega Mateus 13, vamos um pouquinho para trás. Mateus 13. Versículo 22. Aqui Jesus fala da parábola do semeador. O solo é o nosso coração. A semente é a palavra de Deus sempre é perfeita, ela é maravilhosa. Ela é perfeita. Ela tem que ser colocada em um solo bom para ela conseguir produzir e dar muitos frutos. Você plantar uma semente maravilhosa, um solo horrível, seco, e não cuidar, não vai ter planta nunca. Porque o solo é muito ruim, não tem nutrientes para ela. Mas a semente é boa. E a imagem da semente é produzida aqui fora. A manga, a semente de manga traz uma imagem dentro dela, e você vai descobrir quando a mangueira pé de manga aparece e vai trazer o quê? A imagem de mangas para você, segundo a espécie daquele pé. Laranja baiana, laranja... Tem vários tipos de laranja, né? Segundo a espécie, ela vai produzindo. Então, olha só o que ele diz aqui, ó. Ele começa no finalzinho da parábola e está dizendo: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, as preocupações desta vida, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E ela fica de que jeito? Infrutífera. Você ouviu a palavra entrou no seu coração. Só que ela não consegue produzir nada, por quê? Porque os cuidados, as preocupações, a ansiedade, a fascinação, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas. Destrói essa palavra. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende
Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Pega o Salmo 55 comigo. Não vamos ficar ansiosos por coisa alguma. Não vamos ficar preocupados com as coisas. Vamos ser como Maria, vamos ficar aos pés de Cristo. Salmo 55, versículo 22. Eu gosto desse versículo. Ele acalma o meu coração. Salmo 55, versículo 22. Você tem que pensar que você é amado de Deus. Você nasceu nesse mundo sem Deus, alheio, inimigo de Deus por causa da tua natureza caída. Todo mundo nasce pecador. Por isso as crianças pecam. Já viu uma criança de 2 aninhos fazendo birra, esperneando? Um dia eu aconselhei um casal, foi tão marcante para mim. Eles tinham uma filhinha de 2 anos. Estavam se separando por causa da filhinha de 2 anos, porque ninguém suportava a menina. A menina era um terror. E ela colocava o pai contra a mãe contra o pai. 2 anos, pensa! 2 anos! Eu fiquei estarrecida. E ele só conseguiu enxergar o que a garotinha fazia. Eles não conseguiam dominar aquela criança. Onde estava o problema? Com eles. Porque a garotinha tinha uma natureza caída. E os pais precisam entender isso. Os pais cristãos, lógico. E eles eram cristãos. Nascidos de novo. Mas só eram nascidos, não praticavam, não entendiam. Eles estavam educando a filha segundo o padrão do mundo, que aumentava mais ainda a carnalidade da criança. Você tem que entender, você que nasceu de novo, você precisa ajudar teus filhos, criar os teus filhos. Ensina a criança o caminho que ela tem que andar. Quando ela for adulta, mais velha, ela nunca vai se desviar do caminho, porque ela foi criada, educada, ensinada no bom caminho da palavra de Deus. Então nós temos que ficar atentos aos nossos filhos. O padrão do mundo não serve para a sua casa, para o seu lar, não serve. Nós temos o padrão do céu, do alto. Olha só, confia os teus cuidados ao Senhor. Para quem? Para o Senhor. Não para o pregador, não para a tua mãe, não para o teu pai, não para o banco, não para o teu melhor amigo. Confia os teus cuidados, os teus afazeres, as tuas preocupações ao Senhor. E Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Justo, aquele que foi justificado por Cristo. Nós somos justos hoje, santos no Senhor, justificados por Ele. Saímos da morte para a vida porque escolhemos passar pela porta que é Cristo, o Salvador do mundo. Temos uma nova natureza, não somos mais pecadores, nos tornamos santos de Deus. Somos família de Deus. Você não pertence a uma religião, você pertence à família de Deus. Assim diz a Bíblia. E assim nós cremos. Saímos da família de Adão e fomos para a família de Deus. Eu quero terminar nessa manhã no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Lembra, a aparência do mundo passa. Tudo no mundo passa. Não gaste a sua vida correndo atrás do vento. Seja um instrumento de edificação na sua família, na sua casa. Onde você está. Fale com sabedoria, tenha a instrução de sabedoria na sua boca.
Seja a mulher sábia que edifica seu lar, não a tola que destrói tudo com seu comportamento errado. Seja um homem de mãos santas, seja aquele que sabe que tem um cabeça, o teu cabeça é Cristo. Seja aquele que é o protetor do seu lar, em oração. Seja aquele homem que ora pela família, ora pelos filhos, pela esposa, pela casa. Seja um homem de oração. Siga a instrução da palavra de Deus, porque tudo está passando. O mundo está passando. A volta de Cristo não vai demorar. As coisas estão a galope. Toda a tecnologia do mundo só tem um objetivo: combater a tua fé, a tua confiança. Não coloque a tua confiança naquilo que é passageiro. Coloque toda a tua confiança naquilo que é eterno. Não tire da tua mente que todos nós um dia sairemos desse planeta. Não tem como você parar o envelhecimento do seu corpo, mais que eu passe um monte de cremes e etc, etc. Minha pele está envelhecendo, não tem como eu parar isso. Cada segundo do relógio as minhas células estão envelhecendo, por mais que eu tome vitamina C, tome todas as coisas. Não tem como. 120 anos é o máximo que eu vou conseguir. E aí depois, para onde eu vou? Meu corpo vai cair de mim, mas eu sou eterna. Eu tenho que fazer a boa escolha. Quando? Hoje. Hoje é o melhor dia. Faça a boa escolha hoje. E não só você vai mudar, mas toda a tua casa muda. Porque você fez a boa escolha. Deus só precisa de alguém. Não é de muitos. 12 homens mudaram o mundo. O Evangelho chegou até nós porque um homem veio à Terra. Deus veio à Terra. Deus deixou o trono dele, veio à Terra, vestido de homem, para te salvar e me salvar, porque esse planeta será destruído. Você nunca leu a Bíblia? Comece a ler. Você lê lá, os primeiros versículos de Hebreus já diz que a terra será destruída. Se você lê Apocalipse, o final dele, só os últimos capítulos de Apocalipse, último capítulo, você vai ler que um novo céu e nova terra Deus fez para você e para mim, para todo aquele que sai da morte para a vida. Então comece a mudar os teus pensamentos, firme os teus pés sobre a rocha, sobre o verdadeiro evangelho da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se você entendeu a salvação e você ressuscitou com Ele, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Lembra? Segundo aquilo que o homem pensa, como o homem pensa, assim ele é. Se você começa a pensar nas coisas do alto, em quem você se tornou em Cristo, a sua maneira de pensar faz você agir de maneira diferente do que você está agindo hoje. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, Rita, morrer a vossa natureza terrena. Quem faz morrer essa natureza terrena? Olha os frutos dessa natureza que está na nossa carne. Porque Jesus disse, olha, desculpa, você nasceu de novo, Rita, mas você ainda está em um odre velho. E para você permanecer firme, conservando, mantendo subjugado esse odre, você vai ter que jejuar. Você vai ter que orar. Para que esse odre velho
não se rompa e a vida, o vinho novo, saia para fora e seja derramado. Você não conserve a vida dentro de você. Todos nós que nascemos de novo estamos dentro de um corpo ainda adâmico, uma carne que tem desejos e vontades. Da onde vem a vontade de pecar? Dessa carne. Da onde vem os medos, os temores? Dessa carne. É por isso que quando você chegar no céu não tem mais tristeza, não tem mais dor, porque a carne ficou aqui na terra, virou pó. Você terá um corpo novo, ao soar da última trombeta, um corpo glorificado, igual ao corpo de Cristo. Comece a pensar no que te aguarda pela frente. Não fique preocupado com o teu futuro. Guarde o teu futuro em Cristo, orando hoje, louvando, orando no Espírito Santo. Porque Deus tem um plano de vitória para você e para mim, não de derrota. Seu corpo está envelhecendo, mas a sua vida real, verdadeira, está sendo renovada dia após dia. Aleluia. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é a minha natureza terrena? O fruto dela: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós nascemos filhos da desobediência um dia, porque nascemos da família de Adão. Mas um dia saímos dessa família e entramos na família dos obedientes. Por causa de Jesus, ele é o filho da obediência. Adão é o filho da desobediência. Nascemos na condição de Adão, mas um dia aceitamos a Cristo, nascemos de novo, o nosso nome escrito no livro da vida, porque aceitamos. Reconhecemos que nascemos pecadores, que precisamos da vida, a verdadeira vida que está em Cristo. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Eu que tenho que me despojar do quê? Da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Vamos nos revestir do novo. Tudo passa. Eu falei que eu ia terminar aí, mas eu lembrei de um versículo, está lá em 1 João. Vamos para 1 João, eu prometo que eu termino agora. 1 João, só se Deus me trazer outro versículo. 1 João 2. Lá no final da Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 2. Versículo 15. Vou começar do 15, mas eu termino no 17. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, quer dizer, os desejos da carne, concupiscência é desejo. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Não é maravilhoso? Você fazer a vontade do teu Pai, qual é a vontade de Deus? Primeiro, que você nasça de novo. Que você faça parte da família dele. E que você aprenda tudo
com o mestre da nova natureza, chamado Espírito Santo. Por isso a oração em línguas é de extremo valor. É muito importante passarmos tempo orando no Espírito Santo. Então você que está comigo pela internet, que ainda não ora em línguas, eu não poderia terminar a reunião sem dar para você o segredinho, que é você passar tempo, ser batizado com o Espírito Santo. Quem pode falar em outras línguas? Todo aquele que já nasceu de novo. Não é aquele que conhece a Bíblia, não é aquele que foi batizado nas águas, não é aquele que é o perfeito. Todo aquele que aceitou Cristo, que nasceu de novo, ele traz com ele uma linguagem sobrenatural. Você pode falar em outras línguas por fé em Jesus. Jesus disse, aquele que crê em mim, expulsa demônios. Você crê em mim, Rita? Eu creio, Senhor. Então você expulsa demônios, por fé em mim. Porque eu te dou uma autoridade. Aquele que crê em mim, ele fala em outras línguas. Fala em outras línguas. Por quê? Porque crê em Jesus. Então você que está comigo pela internet, você crê em Jesus? Se você crê, você pode falar em outras línguas. E nós aqui de Lins, a Igreja de Jesus reunida aqui em Lins, vai te ajudar nessa manhã. Nós também vamos abrir a nossa boca e falar em outras línguas por fé em Jesus. E nós vamos repetir, para te ajudar, uma oração. Então vamos falar uma oração todo mundo nessa manhã? Vamos falar assim, Deus, a tua palavra diz que aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas. Nessa manhã, eu posso crer. Eu creio em Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Eu posso falar em línguas, porque eu creio em Jesus, porque Ele é meu Senhor, meu Salvador. Amém. Agora todo mundo fecha os olhos, você fecha os olhos, não liga para quem está do teu lado. Solte o som da sua voz, não fale em português, simplesmente solte o som, deixa o Espírito Santo orar na sua boca. Solte o som da sua voz, não fique com a boca fechada. Você que está comigo pela internet, solte o som da sua voz. Não fale em português, não vem da sua mente, abre a sua boca, solte o som. E ele vai colocar palavras, não é invenção, você não está me imitando, fale em voz alta, para você se ouvir falando, orima, choroborrabassa, carama, chorocoto, coromorrabassa, carabá, chorihicandalarababasso, coroborrabaha. Fale, não pare de falar, sinta, se ouça falando coisas que você não entende. Isso é poder de Deus para você, não despreze esse dom. Isso é poder para você andar nessa vida em grande abundância. Oh, rima, choro, borrabá, chacaramassa, carabá, chocoro, borrabá, shirikikandalarabá, socoro, borrabá, shirikikandamassa, socoro, borrabá. Obrigada, Pai, por essa manhã gloriosa. E a Marcela termina a reunião orando. Glória a Jesus. Deus bom, e continua orando em línguas. Não parem de orar no Espírito Santo. Enquanto ela termina a reunião, você continua orando no seu lugar. Deixa o Espírito Santo falar por você. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada pela manifestação do teu Espírito aqui no nosso meio. Obrigada, Pai, por essa manhã, manhã de paz, manhã de vitória. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela palavra ministrada. Recebemos, Pai, e acolhemos em amor. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo. Obrigada, Pai, porque o céu e a terra pertencem a Ti. O céu e a terra pertencem a Ti. A nossa vida pertence a Ti. Obrigada, Pai, que o Senhor nunca perde o controle. O Senhor nunca perde o domínio. Obrigada, Pai. Nós te amamos, Senhor.
Nós te adoramos, Pai. Rendemos o nosso coração a Ti. Não resistimos à Tua palavra. Pelo contrário, acolhemos em amor a Tua palavra, Pai, porque ela é vida. Ela é vida para o meu corpo, é saúde para os meus ossos. Obrigada, Pai, obrigada. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos. Obrigada porque temos ouvidos que ouvem a Tua voz. Obrigada, Pai, e obedecemos. Fazemos a escolha, Pai, de amar a Ti. Fazemos a escolha pela vida e não pela morte. Obrigada, Pai, obrigada. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas, troveja o Deus da glória, troveja o Deus da glória. Te amamos, Jesus. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Te amamos, Pai. Um domingo abençoado. Aleluia. Um domingo abençoadíssimo.